Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez, estamos juntos nesse propósito sagrado de compreender a vontade de Deus para a nossa vida prática, né? Afinal de contas, nós queremos andar no centro da vontade de Deus e é nisto que consiste a nossa segurança e a nossa felicidade. Agradeço você por estar comigo e porque você toma esse vídeo e o passa adiante. Parabéns, viu? Você está pregando o Evangelho junto comigo aqui. Continue assim fazendo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de juntar-se à nossa grande família do Lição Fácil. Tá bom? Não se esqueça de deixar o seu gostei, se caso você apreciou o nosso conteúdo aqui. Algo amaldiçoado no acampamento. Bom, que coisa extraordinária que é a história de Israel, aquele povo que foi liberto da escravidão, passou 40 anos no deserto. Eles eram um bando de nômades, escravos e tal, ex-escravos, obviamente, que de repente Deus, de maneira extraordinária, através de milagres, através da mão poderosa de Deus, fez com que eles atravessassem o rio Jordão no tempo de cheia. Deus represou o rio de maneira extraordinária, milagrosa, e eles passaram em seco e conquistaram a grande e fortificada cidade de Jericó. Bom, tudo estava indo a mil maravilhas, coisas extraordinárias estavam acontecendo diante dos olhos dos israelitas. E parecia que nenhum desafio seria grande demais, ou nenhuma batalha seria perdida por eles, porque Deus estava à sua frente. Muito bem, eles avançaram na conquista de novas terras, e chegou à terra de Ai. E ali eles pensaram assim, nós não vamos colocar todo o povo para batalhar, porque a cidade é pequena, os habitantes em número menor, vamos colocar 3.000 homens somente. E ali eles foram, e diz a Bíblia que eles foram desbaratados, foram perseguidos, alguns deles caíram ao fio da espada e eles foram envergonhados. Josué ficou terrivelmente abalado com essa situação. Então veja o verso 10 do capítulo 7 de Josué, que diz assim, ó: E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Essa é uma atitude compreensível daquele líder espiritual. Afinal de contas, Deus havia prometido ao povo dar vitória. Ele disse assim, está vendo essa terra? Darei a vocês. Sejam fortes, né? No caso, para Josué disse, seja forte e corajoso. Ninguém irá lhe resistir, porque eu serei contigo. Agora, uma pequena batalha daquelas que poderia ser facilmente conquistada, eles foram terrivelmente envergonhados diante dos seus inimigos? Qual foi a justificativa? E diz a Bíblia que o Senhor respondeu a Josué por quê? O que aconteceu? Veja aí o verso 10. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, até debaixo de sua bagagem o puseram. Então Deus foi muito claro aqui e disse, olha, o povo desviou-se do caminho. Interessante, quando eles estavam para entrar em Jericó, Deus deu ordens a eles dizendo assim, capítulo 6, versículo 19. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e o ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. A ordem era clara. Olha, vocês não poderão cobiçar nada que pertence ao povo de Jericó. Porém, a prata e o ouro é consagrado ao Senhor. Essas coisas, esses objetos, esses valores vão para o tesouro do Senhor. Mas Israel havia cometido pecado, fez exatamente o contrário do que Deus havia ordenado. O povo cobiçou e tomou para si aquilo que não lhe pertencia. Mas quem foi? Tanta gente, né? Tanta gente, mas quem foi? Deus então ordenou a ele que lançasse sorte sobre cada tribo, a tribo que
caísse, lançasse sorte mais uma vez para ver qual é o clã, depois lançasse tribo novamente para ver qual é a família, lançasse sorte mais uma vez para ver qual que era o homem. E aí chegou a Acã. Quando Acã foi descoberto, interessante, Acã viu tudo isso aí, né? Ele poderia ter confessado, gente, por favor, me perdoe, foi eu que fiz isso aqui. Mas, no entanto, ele escondeu até o último momento, até o momento de ser descoberto, né? E diz a Bíblia que quando chegou na vez dele, o verso 20 diz assim, ó: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Que coisa terrível, que coisa terrível. Por causa do pecado desse único homem, os israelitas tombaram, mortos no campo de batalha. Que pecado odioso. Você percebeu que o pecado da cobiça não atinge somente o cobiçoso, mas todos aqueles que estão à sua volta? Por isso ele se faz tão odioso, esse pecado. Eu gostaria de relembrar aos irmãos que não foi somente cobiçou algo que pertencia aos vencidos, que no caso aqui seria os habitantes de Jericó. Ele cobiçou algo que pertenceu ao próprio Deus, porque não foi Deus quem disse que o ouro e a prata seriam consagrados ao Senhor e deveriam ir para o seu tesouro? No entanto, ele pegou algo que pertencia aos inimigos de Israel e pegou algo que pertenceu a Deus, ou pertencia a Deus. Isso foi odioso e foi o motivo da derrota de Israel. E o que fez, então, Josué diante dessa situação? O verso 24 nos diz: então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, seus bois, seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, o levaram ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Que coisa terrível, né? Percebeu o que o pecado da cobiça pode fazer com o cobiçoso? Percebeu que coisa terrível é essa? Ele chegou ao ponto de perder a sua vida e, consequentemente, perdeu a sua vida eterna, a sua salvação. Que coisa, né? Meu amigo, minha amiga, esse é um desejo que é comum no coração do ser humano, porque todos nós somos pecadores. Mais cedo ou mais tarde, esse desejo passará pelo nosso coração. Isso por conta do nosso pecado, é inevitável. O problema não é o sentimento que sobe ao nosso coração. O problema é se nós estamos dando vazão a ele, no sentido de irmos em direção a ele, em fazer exatamente o que ele pede que nós façamos. Cometendo pecado contra o Senhor, cometendo pecado contra o Deus que nos salvou, indo em direção aos nossos sentimentos odiosos e terríveis, como é o sentimento da cobiça. Isso nos leva à ruína aqui nessa terra, prejudicando as pessoas que estão ao nosso redor, certamente nos tirarão a vida eterna. Esse pecado odioso, Deus deseja tirá-lo do nosso coração a todo custo. Ele o faz através do poder do Espírito Santo em nós. Obviamente, nós precisamos pedir ao Senhor, nós precisamos declarar a nossa incapacidade de vencer tal pecado e de pedir a Deus encarecidamente que Ele nos ajude através do poder que Ele nos oferece. O Espírito Santo habitando no meu e no seu coração nos limpa o coração, nosso coração, de todo pecado, inclusive da cobiça. E aí nós temos a chance, a única chance, de vencer esse pecado que traz tanta ruína para nós e para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que essa seja a sua realidade, meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo esteja com você, te fazendo vencer esse mal terrível.
Vamos orar? Pai, é isso que nós precisamos. Não há poder em nós, Senhor. Não há nenhum poder em nós. O nosso desejo é contra nós. Nosso coração às vezes nos engana, fazendo cobiçar coisas que não lhe pertencem. Por bondade e misericórdia, Senhor, nos ajude, nos dê força para vencer esse mal terrível no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi uma alegria estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia, viu?